Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão no 12 por aí? Que delícia estar aqui com vocês. Gente, eu tava com saudade já. Semana passada a gente não fez as lives, né? Eu tava com um pouco de tosse e decidi me recuperar por orientação médica. Então a gente ficou aí uns 3 dias sem fazer live, mas eu já tava morrendo de saudade de vocês. Gente, esse compromisso aqui com vocês é um compromisso que me preenche da mesma forma que vocês amam estar aqui, eu amo estar aqui também todos os dias. E isso me preenche de forma muito profunda, porque a grande verdade é que a gente tá aqui, a gente tá estudando e a gente vai falando e é uma unidade, né? Então é muito gostoso. Eu já estava sarada já há uma semana, né? A gente declara isso todos os dias, mas eu fiz o tratamento e sim, estou bem melhor, já estou no 12 e as coisas já estão todas organizadas. É isso aí. Então, bom dia, vai chegando, vai colocando o dedo nesse coração aí pra gente poder fazer despertar uma nação. Bora, que o povo não sabe que a gente voltou a fazer live ontem com o dia no 12 por aqui. A gente acabou nem divulgando que hoje iríamos retomar com as lives 6 e 12, né? E hoje a gente retoma já com Isaías 45. E nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso, tão especial, começando o mês de outubro, gente. Outubro, reta final, os últimos 3 meses do ano, o último trimestre do ano de 2022. E esse último trimestre tem muito o que falar, tem muito o que fazer, né? Ontem aí tivemos o resultado dessa campanha, né, que vai ir para um segundo turno. E então muitas coisas aí vão acontecer nesse mês de outubro. É um mês muito decisivo para nossa nação, é um mês muito decisivo para as nossas vidas. E quando a gente fala de nação, a gente não pode imaginar que é algo que está lá fora, é algo que vai acontecer dentro das nossas casas. Então a gente precisa realmente nesse mês de outubro se posicionar diferente. Escolher como você vai querer conduzir o seu mês de outubro, escolher como você vai conseguir, como que você vai querer realizar um mês de outubro diferente, o que você vai fazer diferente esse mês de outubro, diferente dos outros meses que já passaram. Então esse mês tem aí outubro rosa, mas muito além de outubro rosa, a gente precisa realmente entender o que nós vamos construir nesses últimos 3 meses desse ano, em especial no mês de outubro, mas nos últimos 3 meses desse ano, para que a gente possa fazer um ano de 2023, um ano melhor, um ano no 12, um ano de prosperidade, um ano de muitas transformações na sua vida e na tua casa, da tua família, amém? Então, hoje a gente está aqui, eu já queria que alguma oficial imparável ou as nossas anjas, cadê nossas anjas aí? Coloca um coraçãozinho azul, as nossas anjas, as nossas oficiais imparáveis, coloca um coraçãozinho amarelo aí para eu poder te ver. Vamos todo mundo colocar aqui um coração, as nossas oficiais, as nossas anjas, nossos anjos, que sempre estão intercedendo por esse movimento, por tudo isso. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, agradecer de verdade, de todo o coração, por toda a entrega, por toda a parceria, todas as mensagens que eu recebi semana passada, né? Vocês preocupadas como eu estava, e eu fico muito feliz de poder saber que eu tenho vocês que eu posso contar sempre, tá? Então hoje a gente tá aqui, voltamos aqui para Isaías 45. Quem aí já leu Isaías 45? Quem leu Isaías 45? Anota aí para mim o que você aprendeu em Isaías 45. Nós estamos lendo junto a Bíblia. Vai fazer aí 2 anos, nesse mês de outubro também, aniversário, né? Que data que é que a gente faz 2 anos? Dia 26, não é? Dia 26 de outubro, 26/10, a gente faz 2 anos de live Despertar. 2 anos. Agora, dia 26/10, a gente faz 2 anos de live Despertar e eu tô muito feliz realmente de poder começar esse mês no 12 com vocês aqui. E existem algumas coisas que eu quero passar para vocês hoje até o final da live, sobre posicionamento que vocês precisam ter nesse mês, nesse início de mês. E um deles é vocês começarem a avaliar de novo a roda da vida de vocês. A gente sabe que lá no grupo do Telegram, a gente coloca muitos materiais e lá tem uma roda da vida. Aquela roda da vida, normalmente as pessoas costumam fazer quando começa o ano. Começou o ano, eu avaliei como é que vai ser meu ano. Não.
uma empresa, uma vida, uma história, ela consegue somente ser evoluída e ser construída se você vai metrificando mês a mês os seus resultados. O resultado ele não pode ser olhado somente uma vez na vida e você esquecer. O resultado ele não pode simplesmente uma vez na vida você olhar e falar assim, não, o ano inteiro eu vou lembrar disso. Não, é muito importante. É muito importante você ter esse olhar direcionado, esse olhar focado, esse olhar de forma intensa, para que você possa de verdade ter um mês diferente, construir um mês diferente. Então eu quero te falar que esse mês de outubro eu vou colocar lá no grupo do Telegram a Roda da Vida para vocês fazerem de novo, para vocês avaliarem como foi o seu mês, como você está se sentindo hoje. E é muito importante, tanto que no nosso planner a gente tem todo mês a Roda da Vida. Então você que tem o planner que está em casa, você vai fazer de novo a Roda da Vida para você avaliar quais são os pontos que precisam ser ajustados. Quais são os pontos que precisam ser corrigidos? Quais são os pontos que você precisa organizar? Quais são os pontos de atenção na tua vida, na tua história? Porque quando você vai vivendo a vida do jeito que ela vem, você não consegue ter um olhar sobre aquilo que precisa ser melhorado, você não consegue ter um foco, né? Por isso que nas empresas existem fechamento de mês, existe o processo de apuração dos dados, você precisa parar para olhar todos os dados, tudo aquilo que tem de resultado dentro do teu negócio. E isso não é só para dentro de uma empresa, isso tem que ser para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. Quando a gente começa a olhar resultados, olhar sentimentos, olhar como você está se sentindo, você começa a ter resultados diferentes. E é sobre isso que eu quero falar nesse mês de outubro. Você precisa realmente entender que o mês começou já. O mês começar, ele é normal, né? Então, tem gente que fala, estou intercedendo, estou orando. Não adianta só pedir, não adianta só orar sempre. Mas não adianta só você achar que a oração vai fazer a mudança, né? Então, orar mais ação. Oração é o que vai levar você a construir algo, a criar algo, a fazer algo diferente. Então, a ação é você se posicionar de maneira diferente. A ação é você avaliar o que precisa ser feito e colocar aquilo em prática. A ação. Então, quando eu me coloco numa posição passiva, quando eu falo assim, não, eu aceito o que vier tá bom, eu não estou tomando as rédeas da minha vida para fazer aquilo que precisa acontecer. Então, nós estamos começando o mês de outubro. E você tem tudo para fazer desse mês de outubro, um mês que vai ser definidor que fala? Decisivo. Gente, é 6:12 da manhã, o vocabulário aqui ainda tá acordando, né? Então vamos lá, você tem tudo para fazer um mês que vai ser decisivo no seu 2023, ou você vai simplesmente repetir os outros meses. Então quando você para fazer uma avaliação, quando você para poder fazer uma análise, coloca aí análise do que foi para trás, do que você está vivenciando, você começa a ter um novo olhar sobre muitas coisas na tua vida, tá? Então, quero desejar para vocês um mês de outubro maravilhoso, um mês de outubro abençoado, mas mais que isso, que você possa realmente se posicionar. Ontem, a gente sabe, eu não quero ficar aqui falando no despertar sobre questões políticas, né? Eu acho que aqui é um momento nosso de ler a Bíblia, de aprofundar em tantas coisas. Mas, gente, eu não posso me calar diante do que eu vi ontem, diante dos vídeos que eu vi ontem, diante das coisas que eu já sabia que estavam acontecendo e que ontem foi comprovado através de alguns vídeos que chegou até a mim. E me entristece muito o coração saber que cristãos não se posicionaram para tudo o que aconteceu no dia de ontem, né? Nós precisamos entender que é chegada a hora. É chegada a hora e para quem tem conhecimento da palavra, sabe o que vai ser os próximos passos. Do que a gente pode vir inclusive a sofrer de perseguição por ser cristão. Então, que vocês possam de verdade se posicionar diante do nosso país, se posicionar diante daquilo que vocês acreditam, se posicionar realmente e eu quero até aqui falar sobre isso um pouquinho, sabe, gente? Vocês sabem que eu nunca fui de falar sobre partido político, eu nunca fui de falar sobre nada disso, eu nunca tive um posicionamento em relação a isso, porque eu sempre acreditei que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente constrói é fruto das nossas escolhas, é fruto das nossas decisões, é fruto do nosso trabalho e que circunstância externa não interfere na nossa vida. Eu sempre tive esse pensamento, mas desde que Deus
fez essa revolução na minha história, essa renovação na minha mente, essa revolução na minha história, eu comecei a entender que a gente precisa realmente se posicionar aquilo que aquilo que a gente entende como verdade, né? E um cristão, uma pessoa que tem entendimento sobre o que tem por trás de tudo que aconteceu no dia de ontem, vai se levantar e vai posicionar diferente. É inadmissível, né, uma pessoa que crê em Deus aceitar o que aconteceu ontem. E eu falo que é Deus acima de todas as coisas, mas a gente precisa entender que Deus nos deu o livre-arbítrio. E hoje nós temos uma nação rica, hoje nós temos uma nação abençoada. E a gente precisa ter esse entendimento e ter esse olhar para aquilo que... E tem gente que fala assim, até o podcast está ali falando, muito triste colocar Deus em atos políticos. Olha, eu vou te falar, se a gente não coloca Deus, você pode ter certeza que vão colocar o inimigo em atos políticos. E o inimigo, gente, eu tô falando sim de demônios, eu tô falando sim de outras potestades, e é algo muito sério, muito grave. Então, quando a gente não coloca Deus sobre todas as coisas, a gente tende a sofrer. Então, é algo que realmente precisa ter entendimento, né? Deus, eu não tô preocupado com elegância, né? Tem gente falando aí, colocações com relação a Deus é extremamente deselegante. É muito incrível falar isso, né? E eu quero falar para vocês que a gente realmente, como cristão, a gente precisa se levantar. Eu tive em Peru, trabalhando durante muito tempo, e eu vi lá, eu conheci lá, inclusive eu tive uma secretária, uma assessora, que era uma engenheira incrível, uma engenheira incrível de petróleo. E ela saiu do país dela e estava vendendo salgado na rua, uma mulher que ganhava tipo $15 mil, ganhando centavos por mês, que não tinha condição nem de sustentar seus filhos. Então eu não quero aqui realmente falar de política, mas eu quero sim falar para vocês que nesse mês de outubro nós precisamos nos levantar como nação. O despertar a gente vai seguir normal, tá? E para vocês que entendem o que eu tô falando, é realmente um posicionamento que nós precisamos ter diante daquilo que a nossa nação precisa ter, diante do entendimento que a gente precisa ter. E cristão de verdade vai se posicionar no sentido de entender o que tem por trás de um partido político, né? Não se trata de partido, se trata de uma nação. Não se trata de uma escolha, não estamos aqui falando de um time de futebol que vai ganhar uma Copa. Nós não estamos aqui falando, nós estamos falando de uma nação e nós estamos falando do que tem por trás de tudo isso. Então, que cada um de vocês, de verdade, orei muito essa noite por cada um de vocês, para que todos nós possamos ter o entendimento e enxergar da maneira correta o que está acontecendo, para que a gente possa não cair no que os outros países da América Latina têm vivenciado, têm vivido, para que a gente possa realmente continuar tendo o nosso país, um país próspero, um país abundante, um país onde os seus filhos não fogem à luta, tá? Então, nós estamos aqui e temos que realmente sim nos posicionar. Eu não vou ficar falando no despertar sobre isso, porque a gente tem o dia inteiro para falar a hora que quiser. O despertar é um momento de encontro nosso para poder estudar a palavra, mas eu não consigo não falar sobre posicionamento no mês que está começando, que é o mês de outubro, tá? E eu jamais vou me calar diante daquilo que eu acredito. E vocês não são obrigados a concordar comigo, a caminhar comigo e acreditar ou seguir aquilo que eu falo. Mas são algumas opiniões que eu vou ter e eu tenho que ter posicionamento. Sabe por quê? Porque do outro lado existem muitas coisas. E eu não tô aqui para defender partido político. Eu não sou política. Eu não tô aqui para defender partido político. Eu não estou aqui para defender governo XYZ, tá? Porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu não estou aqui para poder falar que existe o certo, que existe o errado. Não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui para levantar sim e dizer sim que Deus sabe de todas as coisas e vocês nem imaginam o que pode vir a acontecer com o nosso país
São coisas muito tristes e as pessoas na Venezuela, quando votaram para o presidente ou para a pessoa que assumiu lá o governo e fez tudo o que fez na Venezuela, eles de verdade, eles não tinham esse entendimento, eles estavam defendendo uma ideologia, assim como muitas pessoas aqui no Brasil. E por isso hoje sofrem o que sofrem, tá? Então, que a gente possa de verdade respeitar uns aos outros, respeitar as opiniões, mas ter esse bom senso. São fatos, não são opiniões, tá? São fatos. Então, que a nossa nação, de verdade, a minha oração é que pela nossa nação possa realmente entender o que aconteceu nos outros países para que a gente possa aprender com o erro dos outros e não ser aquele povo que vai pagar caro para aprender com os seus próprios erros e suas escolhas, que a gente possa realmente entender e aprender com os erros dos outros para que a gente possa não viver o que esses outros países da América Latina, se você pegar a bandeira da América Latina inteira, dá uma olhada nos outros países, o que eles vivem. Só isso que eu peço para vocês. E a indignação é grande, eu não posso deixar de falar, mas é óbvio que eu tenho que dar um direcionamento para vocês, de que vocês não se preocupem, a gente não vai ficar falando disso aqui às 6h12 da manhã, porque a gente tem um propósito, mas como Deus está acima de todas as coisas, eu acredito que Deus também está assim acima da política, Deus está assim acima de qualquer situação, mas se a gente tira Deus da política, que são os nossos governantes, se a gente tira Deus sobre a hora de votar, se a gente escolhe estar com Deus ou estar com o demônio na hora de fazer uma votação, a gente vai para um âmbito muito profundo da nossa história. E aí a gente vai sofrer essas consequências. A Bíblia toda, se vocês pegarem, nós começamos em Gênesis, nós já estamos em Isaías. A Bíblia toda. Gente, presta atenção no que eu tô falando para vocês. A Bíblia toda. Vocês leram todas as passagens bíblicas onde fala que quando os países que cultuavam outros deuses, os países que faziam outras coisas, o que acontecia. Vocês leram aqui comigo tudo que está na Bíblia. Então a gente precisa sim colocar Deus acima de todas as coisas, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre as nossas decisões, sobre a nossa profissão. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tanto na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso trabalho, a gente tem chance de viver aquilo que Deus está realmente pensando para cada um de nós. Então, não tem jeito de tirar Deus e colocar Deus. Não se trata simplesmente, como eu disse agora há pouco, de uma ideologia, não se trata, são fatos e verdades que o povo precisa entender e precisa acordar. Deus acima de todas as coisas. E se eu tiro Deus da política, eu estou tirando Deus da nossa nação, eu estou falando, eu não preciso de você. E aí eu temo o que pode vir a acontecer, não porque Deus vai castigar, não porque Deus vai punir, mas pelas escolhas. Nós pagamos por aquilo que a gente escolhe. E às vezes a gente paga um preço muito, muito, muito caro. Então, nós somos frutos hoje daquilo que a gente escolhe. A gente está começando o mês de outubro, vocês estão escolhendo um mês próspero, um mês abençoado. Eu vou compartilhar para vocês a roda da vida, para que vocês possam de verdade ir lá, analisar a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua saúde e começar a planejar nesse mês de outubro ações diferentes. E aí a gente vai aqui para Isaías 45, Isaías, para quem está aqui comigo já há algum tempo, vocês vão lembrar, né? A gente já falou isso. Isaías, ele era um profeta, um dos profetas que mais impactou, né? Um dos profetas que mais impactou toda a história, né? Então, Isaías é um profeta que tem ali a maior quantidade de capítulos dentro dele. Isaías, ele tem todo era um profeta, assim, extraordinário. E aí, o que acontece? Em Isaías fala que Deus... olha só, mensagem do Eterno ao seu ungido, a Ciro, a quem deu apoio na missão de domar as nações. Deu a ele a carta branca e disse: irei diante de você, limpando e pavimentando a estrada. Quebrarei os portões de bronze das cidades, arrebentarei as trancas, derrubarei as estradas obstruídas e o conduzirei a tesouros enterrados. Pega para você essa passagem hoje aqui que foi falado a Ciro, tá?
Irei diante de você, limpando e pavimentando a estrada, tá? Não sei se você está precisando ter uma limpeza na sua vida, não sei se você está precisando de limpeza na sua história, mas olha o que Deus está falando para você aqui nessa manhã. Irei diante de você, limpando e pavimentando a estrada. Quebrarei os portões de bronze das cidades, arrebentarei as trancas, derrubarei as estradas obstruídas. O que é as estradas obstruídas? A gente sempre fala assim, né? Aquele cano entupido. Sabe quando você tem algo que está impedindo o fluxo de andar, está impedindo das coisas acontecer, do fluir acontecer? Eu o conduzirei a tesouros enterrados. Olha Deus falando para você nessa manhã, para começar o seu dia primeiro, dia 2, que dia é hoje? Dia 2 ou 3? 3 de outubro, 3 de outubro. Eu o conduzirei a tesouros enterrados, a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu, de fato, sou o Eterno, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. É por causa do meu querido servo Jacó e de Israel, meu escolhido, que separei você, chamando você pelo seu nome. E dei esta importante tarefa, e você nem mesmo me conhece. Eu sou o Eterno, o único Deus que existe. Além de mim, não há nenhum outro Deus. Foi eu que o preparou para que esta tarefa aconteça, ainda que você nem me conheça. Olha quanta promessa aqui em Isaías 45 para você nessa manhã de segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. E aí ele fala mais à frente um pouquinho, né? Mas ai de você que quer lutar contra o Criador. É como se fosse um vaso brigando com o olheiro. Aí ele ainda ele fala assim, você já imaginou um bebê brigando na barriga da sua mãe, falando por que você me prendeu assim? Então, esse Isaías 45, ele vem entregar várias promessas. E aí ele fala, sem dúvida tu és um Deus que trabalha nos bastidores. Deus de Israel, Deus Salvador, humilhados todos os outros, sentirão vergonha e não mostrarão o rosto em público. Desempregados e sem o que fazer, os que fazem ídolos que não são deuses, não saberão como lidar com a própria vida. E aí mais adiante, Isaías 45, lá depois do 20, fala assim, eu sou o Eterno, o único, busque-me no vazio, no nada escuro. Eu sou o Eterno, trabalho de forma transparente, dizendo o que é certo, estabelecendo a justiça. Portanto, reúnam-se, entrem todos vocês, refugiados, não parecem saber muito. Esses que carregam ídolos de madeira, que não são deuses, pedindo ajuda a um pedaço de pau sem vida. Portanto, digam-me o que vocês pensam, analisem as evidências, unam esforços, defendam sua causa. Uou! Tinha que ser eu sou o único Deus que existe. Assim, recorram a mim e sejam ajudados, salvos, todos vocês. Não importa quem são e nem onde estão. Garanto pelo meu nome, cada promessa minha é cumprida. Nunca tomo de volta o que eu disse. Olha essa parte aqui que bacana, que é uma coisa que eu falo muito, gente. É que Deus não brinca de ioiô. Deus, se ele te deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Deus não é um Deus que te entrega hoje e te toma amanhã, te entrega hoje e te toma amanhã. Ah, porque isso aqui eu falei, mas eu me arrependi. Deus não se arrepende daquilo que ele fala, porque ele sabe de todas as coisas que ele fala para você. Então, cada promessa minha é cumprida. Eu nunca tomo de volta o que eu disse. Olha isso, gente. Todos vão acabar de joelhos diante de mim, e todos vão acabar dizendo ao meu respeito, sim, a salvação está no Eterno. Olha isso, que coisa mais linda essa promessa que Deus está fazendo para você no dia de hoje, nesse dia 3 de outubro de 2022. Estou aqui olhando novamente, cada promessa minha é cumprida, nunca tomo de volta o que eu disse. Todos vão acabar de joelhos diante de mim. Todos vão acabar dizendo a meu respeito, sim, a salvação e a força estão no Eterno. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas eu vou deixar para vocês aí de tarefa, para vocês poderem ler, estudar, meditar sobre Isaías 45. A gente está lendo a Bíblia inteira, nós começamos já há um tempão atrás e a gente está a caminho aí
Já passamos da metade da Bíblia, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês todas as manhãs. E eu quero desejar para você um mês de outubro abençoado, um mês de outubro incrível, um mês de outubro de muitas, muitas, muitas conquistas, realizações e inteligência emocional para fazer aquilo que você precisa fazer. Que você possa nessa manhã entregar o seu mês nas mãos do Senhor, que você possa de verdade ter o posicionamento que você precisa sobre todas as áreas da sua vida. Então agora a gente vai colocar lá no grupo do Telegram uma roda da vida para você poder pontuar, para você colocar a sua nota de como tá o teu mês, de como tá a tua história, de como tá tudo. Então, que você possa de verdade estar posicionando em oração pela nossa nação, em oração pela sua empresa, em oração por você e em ação, porque só orar não resolve. Você precisa se colocar também em ação e ter o posicionamento necessário para ter a mudança que você precisa ter e viver na sua vida. Combinado? Então, por hoje é isso. Amanhã a gente volta às 6h12 da manhã. Hoje eu ainda tenho uma reunião em uma outra cidade. Agora eu vou correr aqui e daqui um pouquinho, 7 horas, a gente sai para uma outra cidade. O pessoal tá perguntando qual a versão da minha Bíblia. Olha só, Liliana, eu tenho várias aqui, tá? Eu tenho essa versão que é a mensagem, eu tenho várias aqui, eu tenho a King James, eu tenho a NVI, eu tenho várias, e quando eu vou falar sobre um, eu leio em todas para ver qual é a comunicação cada versículo, às vezes uma tem uma comunicação melhor que a outra, tá bom? Então, é sobre isso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã às 6h12. Bora agora ativar o seu corpo, ativar a sua energia física. Vai colocar aí uma roupa de treino e bora correr para treinar, para fazer um dia maravilhoso, tá bom? Vocês querem tirar uma foto dessa aqui, mas essa aqui nem é a melhor sempre, tá, gente? Essa aqui é uma das melhores. Essa aqui não é a melhor todos os dias, a sua tradução. Então, a gente vai lendo e vai pegando a tradução que fique mais clara, que Deus conversa mais com a gente aqui em cada manhã, tá bom? Eu gosto muito da versão da Bíblia King James, tá? A NVI e a King James é ótima vocês terem as três, tá bom? Beijo no coração de vocês, um dia maravilhoso, um dia abençoado e vamos pra cima no 12 fazer acontecer.